O mundo está mais bem preparado para a próxima pandemia do que estávamos para a Covid-19? A resposta é sim e não. Se a próxima pandemia chegasse hoje, o mundo ainda enfrentaria algumas das mesmas fraquezas e vulnerabilidades que deram à Covid-19 uma oportunidade há 5 anos. Mas o mundo também aprendeu muitas das lições dolorosas que a pandemia nos ensinou e deu passos significativos para fortalecer suas diferenças contra futuras epidemias e pandemias. Junto com o Banco Mundial, a OMS estabeleceu o Fundo de Pandemia, que agora está financiando 19 projetos em 37 países. Com 338 milhões de dólares americanos em subsídios, a OMS apoiou muitos países a fortalecer sua capacidade laboratorial para detectar e sequenciar patógenos e estabelecemos o Centro da OMS para Inteligência de Pandemias e Epidemias na Alemanha para promover a vigilância colaborativa. Para melhorar a produção local de vacinas e outros produtos médicos, estabelecemos o Centro de Transferência de Tecnologia de mRNA na África do Sul e o Centro Global de Treinamento para Bioprodução. Na República da Coreia, para melhorar o acesso equitativo a ferramentas que salvam vidas, estabelecemos uma rede provisória de contramedidas médicas. Com parceiros, estabelecemos o Núcleo de Emergência em Saúde Global. Em maio deste ano, a Assembleia Mundial da Saúde Após o coronavírus, um vírus misterioso, HMPV ou metapneumovírus humano reportado na China, postagens nas redes sociais afirmam que hospitais e cemitérios estão sobrecarregados com pacientes do vírus. À medida que as especulações aumentam em torno de seus sintomas e prevenção, aqui está um relatório explicando tudo sobre o vírus misterioso que está se espalhando na China. Estas são em fotos da pandemia de Covid-19 que estourou há 5 anos. Fotos recentes da China que surgiram nas redes sociais suscitaram grandes preocupações sobre uma possível propagação de mais uma infecção. Hospitais superlotados e crematórios transbordando é o que várias contas de redes sociais indicam. Mas nem a Organização Mundial da Saúde nem a China verificaram nenhuma dessas alegações. Está sendo sugerido que o misterioso metapneumovírus está deixando centenas de pessoas doentes. A China está de fato vendo um aumento nas infecções respiratórias. Isso está sendo atribuído ao período de recuperação com a abertura dos lockdowns, a exposição aos patógenos e a estação de inverno. Este é um vírus que está se espalhando atualmente nas províncias do norte da China. Espalha-se pelo contato de pessoa para pessoa e também se propaga se você entrar em contato com uma pessoa infectada ou tocar superfícies que estão contaminadas com as secreções, como maçanetas, ou se apertar as mãos ou tocar superfícies que estão infectadas com o vírus. O fato é que em qualquer gripe, em qualquer infecção viral, os vulneráveis continuarão a ser os idosos, os comórbidos e as crianças. Isto novamente não é diferente, mas restam perguntas sobre por que e como. E se de fato a China mais uma vez está encobrindo os fatos. Seja o que for, isso traz de volta uma horrível sensação de déjà vu, considerando que por volta desta época do ano foi quando a pandemia de Covid-19 surgiu em Wuhan, na China. Em Nova Delhi, Sneha Mordani para India Today TV. A China vive um aumento preocupante dos casos de metapneumovírus humano, HMPV, nas últimas semanas. Os pacientes se concentram especialmente nas províncias do norte do país asiático e preocupam, já que a temporada de inverno pode aumentar o risco de espalhar as infecções respiratórias, como é o caso do HMPV. A doença está atingindo especialmente crianças menores de 14 anos. O surto foi identificado graças a um sistema criado pela China como consequência da pandemia de Covid-19. A ideia era monitorar doenças respiratórias que tivessem crescentes inesperadas no inverno para prever um potencial risco pandêmico. O
HMPV é um vírus respiratório identificado em 2001, pertencente à família Pneumoviridae, que inclui também o vírus sincicial respiratório VSR, além dos causadores de sarampo e cachumba. O metapneumovírus é conhecido por causar infecções leves, semelhantes a um resfriado comum, mas que pode evoluir para quadros mais graves, como bronquiolite e pneumonia, especialmente em crianças, idosos e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. Os principais sintomas do HMPV incluem febre, tosse, congestão nasal e dificuldades respiratórias. Em casos graves, pode haver necessidade de internação hospitalar para suporte respiratório. Não há óbitos conhecidos associados à doença. Até o momento, não há declarações oficiais de emergência por parte do governo chinês ou da Organização Mundial da Saúde, OMS. A resposta tem se concentrado em medidas preventivas, práticas como o uso de máscaras, desinfecção de espaços públicos e distanciamento social foram recomendadas, refletindo as estratégias empregadas durante a pandemia de Covid-19. O canal do YouTube The White House postou no dia 12 de janeiro um vídeo de pessoas usando máscaras em meio à pandemia. É o mesmo vídeo postado na época do Covid-19. Mostra frases motivacionais de um novo recomeço, mas ao postar sugere também que este ano será um começo de um novo vírus que vai causar mortes, obrigando as pessoas a ficarem em casa, e futuramente uma vacina indicada vai trazer a falsa cura. Eles desativaram os comentários do vídeo, prevendo talvez pessoas indignadas, revoltadas ou talvez cegas no mundo. Essa doença X pode ser uma variação de um novo vírus, uma nova doença que vai trazer novamente o caos global. A China enfrenta um problema que a mídia tenta esconder, mas existem notícias recentes no dia que escrevo esse texto, dia 5 de janeiro de 2025. É provável que, assim como em 2020, aconteça um surto de um vírus depois da Páscoa, como sempre eles fazem. Mas se vier antes, como citado pelo Daniel Lopes, vai me surpreender. Assim como a revista The Economist postou 19 de novembro de 2024, 2025 será um ano onde vai surgir uma doença que vai obrigar a usar uma vacina. Até quando a mídia vai esconder que a OMS gera a doença, o problema e entrega a solução, uma vacina com fortes alterações genéticas para prejudicar o ser humano? Alguns médicos dizem que não é nada alarmante para algo mundial. Bom, gente, esse vídeo agora eu vou fazer para o feed e deixar claro para vocês que não existe, acabei de ver um post do meu grande amigo Francisco Cardoso, que faz sentido, não tem nenhuma epidemia ocorrendo na China, é tudo fake news. É como eu expliquei no meu history, que é o metapneumovírus, que não tem nenhum impacto global, ele pode complicar em idosos com pneumonia e outras infecções secundárias, mas não tem impacto global. O bird flu também, na minha opinião, é uma jogada política para combater um pouco os democratas combatendo os republicanos. Agora, o que realmente está ocorrendo e ninguém fala é essa Covid longa, que na realidade é a síndrome pós-spike, porque ela ocorre tanto após o imunizante ou com a vacina. Ele causa aqueles sintomas que vocês estão vendo aqui, que é cansaço, fadiga, alteração de memória, brain fog. Mas se não é, por que a revista maçônica The Economist colocaria na capa, com previsões de 2025, uma seringa com um líquido em vermelho? Eles não brincam quando se trata da Agenda 2030. Será tão rápido quanto foi a pandemia ou algo bem aos poucos?